Irmãs queridas e irmãs, enfim, materializa-se a 5ª edição do nosso plantão doutrinário. E como só poderia acontecer, antecipando-se em pouco tempo, porque o ano que vem esta obra magistral completa seus 150 anos de publicação. E nós estamos vendo no movimento espírita mundial, todo mundo se envolvendo em cima desta obra iluminada. Não poderíamos fazer diferente. Acordos. As nossas duas facilitadoras vão desenvolver o seu trabalho e, após feito isso, então, nós poderemos interagir com ela através do nosso Wagner Basségio, que hoje será o nosso moderador, né? De maneiras que esse é o acordo fundamental que vamos fazer. Antes disso, nós vamos fazer uma pequena introdução a respeito da obra escrita pelo próprio codificador, né? Coisa muito importante que a gente já trave contato com isso para ver a profundidade a estrutura desta obra querida, que muitas vezes, por razões diversas, acabamos deixando meio de lado, mas que agora é o momento realmente de repensarmos, né? Em setembro de 1865, Allan Kardec anunciou oficialmente em sua revista espírita o lançamento e os objetivos da 4ª das 5 obras básicas da codificação espírita. Aqui temos na íntegra o texto desta publicação. Fala o codificador: como não nos cabe fazer o elogio nem a crítica desta obra, limitamo-nos a dar a conhecer o seu objetivo, pela reprodução de um extrato do prefácio. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão expostos até os que devem constituir o seu coroamento. Mas era necessário lhe dar desenvolvimentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que se desdobravam pelo ensino complementar dos Espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vistas especiais. É o que fazemos nesta obra sob outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo era um passo avante. O céu e o inferno é mais um passo cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões, mas não podia vir mais cedo. Se se considerar a época em que veio o Espiritismo, reconhecer-se-á sem custo que veio em tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários. Mais tarde teria perdido a ocasião favorável de se produzir.
As ideias poderiam ter tomado outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Era preciso deixar às velhas ideias o tempo de se gastarem e provar a sua insuficiência antes de apresentar outras novas. As ideias prematuras abortam porque não se está maduro para as compreender e porque ainda não se faz sentir uma mudança de posição. Hoje é evidente para todos que se manifesta um grande movimento na opinião. Formidável reação se opera no sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. O satisfeito das vésperas são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está no trabalho de parto. Há qualquer coisa no ar, uma força irresistível que a impele para a frente. Ela está como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem os definir e se livra das fraldas da infância. Vê-se algo de melhor, alimento mais sólidos para a razão. Mas esse melhor ainda está no vago. Buscam-no. Todos trabalham nisto, do crente ao incrédulo, do operário ao cientista. O universo é um vasto canteiro. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para um novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja economia só será compreendida quando suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo. Foi o momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência, do que o fariam os homens, porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós só vemos o círculo limitado do nosso horizonte. Estando chegados os tempos da renovação, conforme os desígnios divinos, era preciso que, em meio às ruínas do velho edifício e para não perder a coragem, o homem entrevisse as bases da nova ordem de coisas. Era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar que o deve guiar ao porto. A sabedoria dos espíritos, que se mostrou no surgimento do Espiritismo, revelado quase instantaneamente em toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger sua vontade a tal respeito, porque eles não medem seus ensinos ao sabor da impaciência dos homens. Não nos basta dizer: gostaríamos de tal coisa, de ter tal coisa, para que ela fosse dada. E ainda menos nos convém dizer a Deus: julgamos que é chegado o momento para nos dar de tal coisa. Nós nos julgamos bastante adiantado para o receber, porque seria dizer-lhes: sabemos melhor do que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem: começai primeiro por saber bem, compreender bem, e sobretudo por bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que demonstram não só o seu lado lógico, já assinalado centenas de vezes, mas a sua impossibilidade material. Com as penas eternas cai naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoios da teoria, ou melhor, que serviriam para estabelecer a teoria. Colhem sua teoria na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidas, porquanto se emanasse de uma única fonte, poderiam ser consideradas como produto de uma mesma influência. Além disso,
colhem-na na sua concordância com o que diariamente se obtém em toda parte, onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Descobrimos, inclusive, que Verger foi evocado em 3 de janeiro de 1857. Para os estudantes que enxerga as coisas, aí tem alguma coisa especial, né? Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que os não possa fornecer em notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, tivemos de fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada lado jorra uma luz sobre a situação da alma depois da desencarnação. E a passagem, até então tão obscura e tão temida da vida corporal, à vida espiritual. É o guia do viajor, antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra sobre todos os aspectos, como um vasto panorama. Cada um aí colherá novos motivos de esperança e de consolação, e novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, em sua maioria tomado de fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios, sempre que os julgamos úteis, por motivo de conveniência fáceis de apreciar. Aqueles a quem tais exemplos podem interessar, os reconhecerão facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e por vezes muito obscuros, nada teriam acrescentado à instrução que deles se pode tirar. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1865. É desta obra, meus queridos irmãos, que vamos tratar. E o que muito de nós lamenta, como é que a gente já não tinha se envolvido com isso há mais tempo? Guia do viajor, que sai de um lugar estranho, de um lugar que aparentemente aqui complicado, para um país estranho, não? Isso posto, a primeira etapa, a abertura do nosso plantão doutrinário, 5ª edição, será conduzido pela nossa Adriane Bacarim e a nossa Fernanda Vaz. Adriane Viola Bacarim reencarnou nessa existência em 1978, vinculou-se à doutrina espírita em 1997. A sociedade que está mais vinculada é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde é tarefeira denodada da mesma. Coordenadora de grupo de estudos e exposições doutrinárias, tanto da CEPAL quanto da regional. Sua profissão, advogada especializada em Direito e Processo Trabalhista, bacharel em Administração, pós-graduada em Administração Financeira. Fernanda Vaz, nesta existência, reencarnou em 1977. Vinculou-se à doutrina em 1998. Está vinculada a esta sociedade, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde também é tarefeira denodada da mesma, envolvida inclusive com a obra social da sociedade, o IEM, lá no bairro Morumbi. Também coordenadora de grupo de estudo, faz exposições tanto pela regional quanto pela própria SEAC. A nossa Fernanda é bacharel em letras pela nossa UniOeste. Sem mais delongas, nós vamos passar então para as damas que nos conduzam a partir de agora na abertura do nosso plantão doutrinário, enfocando a sua obra magistral, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos ouvi-las. Muito boa noite a todos. Sejamos bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos juntos nesta 5ª edição do Plantão Doutrinário. Que bom estarmos juntos nessa tarefa. Que os amigos espirituais nos envolvam, nos acolham, nos abracem para esta tarefa. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Ante os tempos novos. Nós começamos com o benfeitor Emanuel, nos ajudando a pensar um pouquinho sobre esse tema, que começa hoje, mas que haverá continuidade. Os nossos irmãos que virão depois, em outras
Em outras segundas-feiras darão continuidade, trazendo cada qual um tema dentro dessa obra, que, como o próprio Vanin já colocou, completa 150 anos no ano que vem. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e as maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades. Haja vista que o codificador deixou um espaço grafado na sua revista espírita daquele ano, vamos nos ater a alguns detalhes para que possamos compreender a imensidão dessa obra. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando o maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O momento em que chegou para nós o céu e o inferno era um tempo novo, era um tempo de modificação, era um tempo em que nós, espíritos viajores de muitas terras, de muitos tempos, de muitas experiências, trazemos em nós algumas situações ainda necessárias de ser modificadas. E nesse tempo foi necessário que se juntassem alguns grupos que tinham a condição de absorver essas questões novas, tendo em vista aquilo que estava acontecendo naquele tempo, uma situação diferenciada, uma situação em que se impunha à força, muitas vezes, uma compreensão castradora, uma compreensão que tolhia o livre-arbítrio das pessoas. E nesse tempo de céu e inferno, chegou, como disse o codificador, um momento para frutificar, tendo em vista que a terra já estava na condição de receber o fato novo. A terra, após o arado, sofrendo as mutilações que o próprio arado exercita, depois fica ainda melhor para receber a semente que frutificará no futuro vindouro. E fala também o codificador que a humanidade está no trabalho de parto. O trabalho de parto, dorido, como diz Joana de Ângeles, mas necessário e que deverá de fato acontecer. Há qualquer coisa no ar, diz ele. Uma força irresistível que a impele para frente. Processo do progresso natural, tendo em vista que é algo já determinado. Ela está como um jovem, ele usa o exemplo, saído da adolescência, que entrevê novos horizontes sem os definir e se livra das fraldas da infância. Um processo novo, como já dissemos. Vê-se, diz o codificador, algo de melhor. Alimentos mais sólidos para a razão. Mas esse melhor ainda está no vago. Buscam-no. Todos trabalham nisto. Do crente ao incrédulo, do operário ao cientista. Destaca o nosso codificador a questão da mudança, da implementação, a questão de modificar dentro do contexto que cada um está inserido, a necessidade de fazer algo novo cada vez melhor dentro da perspectiva de cada um e da contribuição que cada um de nós tem para com a Terra, para com o planeta. E
E interessante que ele fala, vê-se algo de melhor, alimentos mais sólidos para a razão. Nos remete a um trecho da primeira carta aos Coríntios, deixada pelo Paulo de Tarso, no capítulo 3, de 1 a 3, que ele diz o seguinte, é um chamarisco bem interessante. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Eu vos dei leite de beber, e não o alimento sólido, que ainda não podeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. E ele finaliza esse trecho com efeito: enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? É necessário que se haja um pouco de maturidade para então entrar num processo de assumir o alimento sólido. No momento em que nós recebemos, felizmente, o céu e o inferno e toda a codificação, era o momento em que estaríamos aptos a receber o alimento sólido. O alimento líquido, que apenas precisávamos sorver, engolir, já não é mais o nosso tempo. Nós temos um novo tempo ante os nossos olhos, um tempo em que precisamos compreender, identificar as nossas questões, analisar, saber discernir do bem e do mal, utilizarmos da voz da nossa consciência e ainda exercer de plena liberdade o nosso livre-arbítrio, pois que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não para ficarmos cativos. É o tempo de sorvermos, então, o alimento mais sólido. Por isso, ideias novas. E ainda destacamos aqui que o universo é um vasto canteiro, como há ainda o que se plantar. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, do qual só o grande arquiteto, que é Deus, compreendido, possui o plano definitivo, e cuja economia só será compreendida quando as suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo, quando elas começarem a aparecer, a de fato frutificar. Foi o momento em que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Só será compreendida quando suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo. Para isso, nós temos que ampliar o nosso olhar, a nossa forma de ver e de perceber. Eu acredito que a maioria de nós que aqui estamos reunidos, somos espíritas, acredito eu. E quem não é, de alguma forma veio buscando o entendimento dessa doutrina. Dessa doutrina que é uma doutrina de liberdade, uma doutrina que nos esclarece, que nos orienta, que não nos impõe, mas nos esclarece. Nos consola por meio desse esclarecimento. E é nessa reflexão íntima que nós estamos buscando caminhar nessa noite. Doutrina dos Espíritos. As obras básicas, sabemos nós, 1857 começa a primeira, o Livro dos Espíritos, e 1868, a última Gênese. É o alicerce. Essas obras básicas, elas compõem o alicerce dessa doutrina de luz. E as revistas espíritas, aqui nós colocamos no singular, pelo conjunto da obra, que começam logo em seguida, 1858, em janeiro, bem no comecinho do ano. E termina em tese, em 1869, em tese porque as publicações continuam, são trimestrais, agora não tem mais a força física, a presença do codificador, mas a revista espírita permanece.
Então, essa revista espírita, ela funciona como os pilares dessa doutrina dos espíritos. Uma doutrina que tem uma força em si mesma, porque ela não é obra de homens falíveis, como nós somos ainda imperfeitos. A doutrina dos espíritos, guiada, orientada pelo governador do nosso planeta Terra. Então, aqui nós temos as imagens, né, das obras, que nós conhecemos muito bem. 1857, 1861, 1864, 65 e 68. Muito pouco tempo. Para a gente imaginar aquilo que a gente já sabe, mas só lembrando a grandiosidade e a força desse homem encarnado, Allan Kardec, que foi o codificador, que foi o organizador. Nós destacamos e fizemos questão de colocar um slide com essas obras, assim, na ordem que foram publicadas, para que nós possamos prestar atenção, se é que já não tínhamos percebido, né? A lógica e o raciocínio, que é claro, Kardec soube muito bem captar isso, mas que não é obra dele, né? Essa organização, é claro que veio do plano espiritual. Então, a primeira é a base, o Livro dos Espíritos. Dessa obra primordial saíram as outras 4. Prestemos atenção, nesse ano foi a comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Prestemos atenção que fica no meio, né? Como se fosse o coração. Algo tão importante, todas são, mas o Evangelho com a questão moral. Algo que nós espíritas não podemos perder de vista em tempo algum. O Livro dos Médiuns, um pouquinho antes, porque, é claro, é o manual, de certa forma, para a gente entender como que acontece essa movimentação do plano espiritual para o plano material. Porque a doutrina dos espíritos se baseia, tem como ponto principal essa comunicação que vem dos espíritos. E o céu e o inferno não poderia vir antes do Livro dos Médiuns? É claro que não. E nem antes da questão moral. Como que nós vamos pensar, refletir, raciocinar e trazer para a nossa vida esse conteúdo que diz sobre céu e inferno, se nós não temos antes a questão moral pensada, refletida e, sobretudo, trabalhada? E, para finalizar, a Gênese. Interessante, a Gênese, né, para finalizar, numa complexidade um pouco maior, que com certeza precisaria das obras anteriores. Então, a sequência não é ao acaso, para a gente perceber aquilo que a gente já sabe, mas para a gente lembrar que essa movimentação dos espíritos foi e é primordial. Os espíritas, nós somos imperfeitos. De vez em quando a gente ainda cai nesse pequeno equívoco de olhar para o nosso companheiro espírita e achar que ele representa a doutrina. Fracamente representamos. A doutrina é muito mais do que isso, muito mais perfeito e complexo, né? Então, aqui, de forma bem rápida, o Vaninho já fez um comentário, então nós vamos só para ficar bem fixado, para a gente perceber, porque nos coube esse primeiro movimento, né? Não vamos adentrar muito na obra, o céu e o inferno. Então, do Livro dos Espíritos, a primeira obra, saíram as outras 4. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós temos das causas primárias, que de lá, depois, Kardec vai ampliar e colocar na Gênese, que é a última obra na sequência da publicação. Na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns. Como falávamos, o céu e o inferno, importante vir também depois dessa parte do Livro dos Médiuns, por quê? O Livro dos Médiuns nos vai dar a informação dessa relação. Quem são esses espíritos? Podemos confiar em todos os espíritos? Quem são os espíritos? Kardec, em vários momentos, repete: o espírito daqueles que estiveram aqui. Aqueles homens que estiveram conosco são os espíritos hoje. Não tem mais o corpo físico, mas permanecem vivos. Os espíritos não são seres à parte da criação, é claro que não. Estavam aqui conosco hoje, há pouco tempo, e hoje estão no mundo espiritual. Então, há toda uma gama de espíritos, é claro. Então, na parte terceira das leis morais, o coração dessa doutrina, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de grande importância, que nós espíritas não podemos esquecer de forma alguma. Não podemos relegar, porque senão nós ficamos apenas no aspecto científico. Veremos mais para frente, quando a gente falar sobre a parábola do semeador, da importância de entendermos
a complexidade dessa doutrina e trazê-la para a nossa vida. Porque esse é o objetivo. O objetivo da doutrina é que nós nos tornemos pessoas melhores. Nós não precisamos sair por aí convertendo as outras pessoas, é claro que não. Mas precisamos e devemos vivenciar aquilo que a gente já compreende. Trazer para o coração, para a vida, para o sentimento. Porque senão nós vamos chegar no plano espiritual, porque todos chegaremos, em condições terríveis, porque sabíamos algumas coisas e não vivenciávamos. E a parte 4, das esperanças e consolações, a última parte do Livro dos Espíritos, é de lá que o codificador tirou o mote para fazer a primeira parte do céu e inferno, porque a segunda, como o Vanin já colocou, e nós também veremos, é a parte, digamos, prática do depoimento dos espíritos. Então, algumas questões são muito importantes, todas foram estudadas por nós, nem todas vão ser esmiuçadas aqui, é claro que não, porque não daria tempo. Então, lá na folha de rosto, bem no iniciozinho, Kardec nos fala que o céu e o inferno é como se fosse um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido, na parte 2ª, de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Por que durante? Porque em muitos relatos, não são todos iguais, alguns são evocações, alguns relatos é o próprio espírito que se manifesta, alguns relatos nos dão conta de mostrar a situação desse espírito que fica relembrando, sobretudo no caso dos suicidas, fica relembrando aquele momento exato da morte. Então, nós grifamos aqui situação real porque é o depoimento, é a vivência desses espíritos. E isso é de uma riqueza, de uma profundidade que não tem como mensurar. Essa riqueza do depoimento dos espíritos, que vão nos mostrar que tudo é levado em conta. Nós que muitas vezes achamos e nos esquecemos, porque nós já sabemos disso, que somos julgados por aquilo que os nossos irmãos sabem, aquilo que eles veem. Não. A nossa consciência é quem nos julga. E muitas vezes os nossos erros já foram perdoados, os nossos crimes já foram perdoados pelos nossos companheiros. Os delitos já foram perdoados, mas a nossa consciência nos cobra. Então, tudo é levado em conta, sim. E aqui essa situação real é de uma grande riqueza nesta obra. Nós não vamos ler, o Vanin já fez um comentário também rápido. Então, a parte primeira, sobretudo para o estudo. E nós sabemos que a questão intelectual nos ajuda na questão moral. Sabendo discernir entre o bem e o mal, fica mais fácil fazer as escolhas. Então, é de grande importância. Está certo que muitos de nós, muitas vezes, não gostamos muito dessa parte do estudo. Achamos um pouco chato, um pouco maçante. Mas é foro íntimo, sabemos disso, né? A doutrina não nos impõe, mas ela nos oferece um vasto material de estudo e reflexão. Então, essa parte primeira é de grande importância. São reflexões muito lúcidas deste homem que nós conhecemos como o nome de Allan Kardec, muitíssimo preparado para a tarefa grandiosa que lhe foi colocada em mãos. Parte primeira, que fala da doutrina, muito interessante, e essa que é a parte 2ª, que eu acho que é, assim, de uma riqueza que não tem tamanho. São poucos capítulos, são 8 capítulos, e Allan Kardec, didaticamente, já nos trazendo de forma como um presente, né, nos traz o depoimento desses espíritos separados, né, de acordo. Primeiro ele começa falando sobre o passamento, é muito rico esse momento, e depois ele vem falando esses espíritos felizes. E que a gente vai ler o depoimento do espírito, muitas vezes ele teve uma vida tão dura, tão difícil aqui, mas como ele está no plano espiritual? É muito interessante. Espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, que eu acho assim de uma grande riqueza extra, porque nos fala de coisas muito interessantes para a nossa reflexão e para sensibilizar o nosso coração, que às vezes é um pouco endurecido. Criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. A doutrina do céu e inferno também foi falada por Kardec. Ele comenta, no mesmo livro com esse título, que todas as religiões
admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e os gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. No que elas diferem, essencialmente, é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Kardec quer dizer que é fato que todas as religiões falavam sobre felicidade e infelicidade. Na verdade, ainda falam, cada um à sua maneira, cada um à sua interpretação. É interessante notar e é interessante também destacar que a lei de Deus é uma só. A lei de Deus, que traz os seus princípios para que sejam seguidos, é perfeita e imutável, como Deus o é. No entanto, nós, seres humanos, ainda imperfeitos, em vias de perfeição, interpretamos essas leis à nossa forma de ver as coisas. E muitas vezes são nessas nuances que nós acabamos por interpretar erroneamente. Ele fala aqui que essas religiões falavam que existia uma questão de felicidade ou infelicidade. Mas a questão que mais elas se equivocavam era da maneira como que essas questões de erros e acertos eram feitas após a morte. Para onde vamos? Para que serve aquilo que construímos durante toda uma vida? Para onde vão aqueles que nós amamos? Será que uma mãe ficaria feliz em saber que o seu filho se encontra no inferno? Como que nós determinávamos qual era o critério de avaliação entre o céu e o inferno? Eu me lembro que muito criança eu questionava a mim mesma: nossa, será que eu vou para que lado? Porque a gente não tem essa noção de critério. Como é que você sabe se as tuas ações estão contentando a Deus? Então isso criava uma situação de muita insegurança a todos que professavam de doutrinas que não explicavam. E chegando o nosso céu e inferno, extinguiu essa questão do pensamento confuso. Como já foi falado, a doutrina espírita, ela é feita sob bases sólidas. Tudo foi feito com pesquisas, com análises, né? Nada foi feito ao acaso. Não existe acaso para espírito superior. Então, a doutrina espírita, fazendo toda a questão de análise bem feita, colocou com certeza de que apenas essa questão das penas e gozos futuros teriam relação com o tipo de vida que eu havia levado. Então, nós conseguimos mais ou menos entender até que ponto nós estamos indo para um lado ou para o outro. Mas vale lembrar que também, muitas vezes, nós nos enganamos com algumas questões. Ainda trazemos em nós muitos arquétipos religiosos. O que são os arquétipos religiosos? Compreensões deste tempo de cativeiro que nós muito tempo vivemos. Então, nós quando vamos fazer a interpretação da nossa vida, nós, sendo bons religiosos, achamos que o nosso dever está cumprido. E por essa razão, teremos uma situação mais favorável no outro espaço, na outra sintonia. No entanto, os tempos novos de análise da consciência requerem de nós outras interpretações, algo um pouco mais profundo. E isso nós vamos desdobrar dentro da nossa exposição. E trazemos também outra questão que Kardec também fala. Daí os pontos de fé contraditórios. Dando origem a cultos diferentes, é de compreender que se tenham contradições e cultos diferentes.
Ninguém sabia muito para que lado correr. E os deveres que eram impostos por estes, consecutivamente, para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Então, toda vez que se fazia uma interpretação dos deveres que deveriam ser cumpridos, infelizmente, muitas vezes ficava-se fixo apenas nas questões das honras exteriores, das questões dos rituais, dos sinais cabalísticos, dos símbolos que todos nós trazemos em nós. Toda vez que nós tínhamos uma ideia de céu e inferno, cada um fazia a sua interpretação. E isso criava muita confusão. Quanto à natureza das penas e gozos futuros, diz Kardec, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Então não é o corpo que vai distinguir o que será de mim após a desencarnação. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, e nem que não receba o castigo de suas faltas. Quer dizer que, embora já tenhamos a compreensão de todo esse desdobrar das questões e que a nossa consciência deverá ser o nosso guia, após a orientação que Jesus nos deixou, a nossa consciência deverá aclarar quais os caminhos que nós devemos seguir, focado dentro do ensinamento de Jesus. Então, se nós sairmos desse processo, nem sempre nós conseguimos alcançar a felicidade relativa, que já nos é percebida, que nos é oportunizada. Muitas vezes ficamos atentos, presos apenas aos problemas, às dificuldades, às nossas fraquezas, ao sofrimento. Mas não quer dizer que nós não vamos ter o sofrimento, tendo em vista que o sofrimento faz com que nós cresçamos muito mais. Não é assim? Quando tudo está bem, às vezes, quando o hábito já não me puxa a orelha, nós fazemos o quê? Esquecemos das coisas do céu e focamos muito nas questões da terra. Nós temos essa tendência, ainda carnal, como diz Paulo de Tarso. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma. Não mais em teoria, mas na realidade. O que acontece então com esses espíritos após o desencarne? Então é o que vem trazer o céu e o inferno. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida além túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nolas mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. Consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. Não é porque desencarnou que virou anjo. A gente tem essa tendência, né, de angificar quem desencarna. Mas a evolução não dá saltos. Nós conseguimos observar isso nos pequenos detalhes da nossa vida, como é difícil mudar um hábito, como é difícil tirar questões enraizadas há muito tempo por nós mesmos. Então, como que nós fazemos? Tentamos, erramos, acertamos, tentamos mais uma vez, exercícios de melhoria, né? Então, as consequências pós-morte têm uma estreita e direta relação com aquilo que somos enquanto encarnados. Não há diferença, né? E embora despojados do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso das suas faculdades. Todos nós trazemos capacidades, condições, talentos. Muitas vezes estão lá esquecidos dentro de nós. Nós quase não sabemos despertar aquilo que temos em nós, infelizmente. Mas nós temos sim, porque Cristo já afirmou para nós. É uma afirmação: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Mas nós não temos essa confiança no Mestre. Por quê?
porque nós nos desconectamos do nosso divino quando nós ficamos encarcerados na culpa dos erros do passado e deste momento que nós trazemos. Então nós não achamos merecedores da misericórdia divina, mas ela sim alcança a todos. Mas em tese geral, continua Kardec, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Ainda bem, já pensou se a gente tivesse que ser punido pelos erros dos outros? A gente mal dá conta dos nossos, né? Então assim é que uns são pela visão incessante do mal que o fizeram. A culpa, só o pessimismo, o caráter de não ir para frente, a falta de coragem, a depressão, o mal que fizeram. Nós temos essas visões incessantes, lá no inconsciente, daquilo que cometemos erroneamente. Outros, pelo pesar, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, por que não? Pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes queridos que nos são caros, e assim por diante. Então cada um de nós é punido na consciência, nas questões íntimas, nas questões de interpretação de que é que vai levar para frente e como que vai seguir a sua vida, sua existência daqui para frente. Então, cada um é punido por aquilo em que pecou. Segundo os preceitos da doutrina espírita, assim como o céu, também o inferno não é um local limitado fisicamente, mas um estado de espírito para os seres que estão em vias de melhoria. Nós extraímos essa síntese, vamos chamar assim, de um livro infantil. Mas como o Kardec já falou, e muitos dizem que nós ainda somos crianças espirituais, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, porque esse livro traz uma linguagem mais simplória para as crianças e os jovens, mas bem interessante a colocação. Então, o céu e o inferno, nós já sabemos disso, não tem um lugar aqui ou acolá. Mas onde que está esse céu e esse inferno? Dentro de nós. Então eu estou em estado de inferno quando as minhas preocupações demasiadas não deixam que eu pense, que eu haja. Eu estou em estado de inferno quando eu não consigo colocar Deus em primeiro lugar, mas primeiro as coisas do mundo. Eu estou em estado de inferno quando eu deixo de ter confiança, quando eu não coloco a fé que eu aprendi a ter na prática. Quando eu fico só nas teorias, muitas vezes eu fico em estado de inferno. Mas eu consigo entrar em estado de céu quando tudo aquilo que eu aprendo na teoria eu consigo exercitar para com o meu próximo. Quando um sorriso de uma criança traduz muitas vezes que nem tudo vale a pena ser sacrificado. Quando nós percebemos que o que de fato importa é como nós agimos com as pessoas, o que delas nós extraímos e o que para elas nós damos. Isso é estado de céu. Talvez agora estejamos no estado de céu, porque estamos aqui refletindo sobre essas questões. Mas daqui a pouco, pode ser que nós entremos de novo no estado de inferno. Essas oscilações são perfeitamente compreensíveis ainda, porque nós estamos em processo de aprendizado. Então vamos nos desculpar e nos perdoar quando nós não conseguimos ficar tanto tempo em estado de céu, mas vamos exercitar esse processo. A doutrina das penas eternas nasceu numa época em que os homens eram grosseiros, brutos e não conseguiam entender a existência de um Deus bondoso e generoso. Claro, quando Moisés veio trazer a sua doutrina, como é que ele fez? Colocou regras de condutas, questões, isso não pode, isso é proibido, isso é errado, para que aquelas crianças daquele tempo pudessem
agir da melhor forma possível. As proibições eram necessárias. Para eles, naquele tempo, Deus tinha de ser duro e enérgico para com aqueles que faziam maldades. Então era um Deus vingativo, um Deus que punia, que castrava, que tirava aqueles entes mais queridos de nós, dependendo da conduta que nós tínhamos. Então era um exercício de temor que nós tínhamos que vivenciar todos os dias. Mas Emmanuel vem dizer, através de Chico Xavier, que a permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente chegou justamente ao seu tempo, tempos novos. Quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com o juízo amadurecido para assimilar algo da verdade, algo, um pouco, tateava entre as vacilações e incertezas estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas, que eram latentes na alma humana desde os tempos primeiros dos trogloditas. Então está explicado por que as questões vêm aos poucos, porque nós temos que nos preparar, sair da puberdade em que nos encontramos, passar por um processo de amadurecimento, de maturidade, pode ser assim dito, para conseguir absorver os nossos ensinamentos. O próprio Cristo já nos falou: por enquanto eu lhes digo essas coisas. Teria muito mais para vos dizer, mas por enquanto está bom. É isso. E vão tratar de fazer o que você já tem de conhecimento. E depois, mais uma carga de conhecimento nos chegarão. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades e os méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. Como nós comentamos da importância de uma outra obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não poderíamos hoje deixar de pegar alguma coisa lá do Evangelho que pudesse fazer uma conexão nesse momento. Então nós trouxemos, eita, não é aqui não, perdão, nós trouxemos a parábola do semeador, conhecida por todos nós, a maioria de nós, né? Que está em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9, também em Mateus, capítulo 13, de 18 a 23, e que Kardec traz logo no início, lá no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Então, nos itens 5 e 6, Kardec traz essa parábola que nós conhecemos. E nós começamos a nossa conversa, a nossa reflexão, com um comentário de Emmanuel, falando sobre as histórias, sobre as fadas. Depois nós vamos fazer o fechamento sobre isso. Nós não somos contra as histórias, muito pelo contrário, adoramos histórias. Mas nós temos que extrair a essência, a utilidade disso. Não podemos mais ficar na história, na fantasia. Kardec, o tempo todo aqui nós estamos mostrando isso. Kardec, a partir dessas obras básicas, a partir, sobretudo, do relato desses espíritos no céu e no inferno, vem nos mostrar a situação real dos espíritos. A doutrina dos espíritos vem ampliar os nossos horizontes, tirar os véus que ainda existiam, os tapumes que ainda eram colocados. É uma doutrina para quem não está feliz, não está satisfeito com as questões religiosas que possuía. Não é assim? Não foi assim conosco? Muitos de nós não nascemos em berço espírita. Muitos de nós nos tornamos espíritas, buscando respostas. É isso que a doutrina nos dá, respostas, caminhos, orientação. Então, da parábola do semeador, nós temos uma reflexão para essa noite, sim. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos que estão conosco já há bastante tempo, do Evangelho do Cristo. Quantas
Quantas pessoas há para as quais não passa esse evangelho de uma letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Então, é sempre foro íntimo. Nós temos ainda, em alguns momentos da nossa caminhada, nós temos a ilusão. É uma ilusão, sim. É um equívoco muito grande achar que nós vamos converter os outros. Nós não vamos converter. O expositor espírita, ele está compartilhando aquilo que ele estudou. O evangelizador também. Nas tarefas em que nós abraçamos e devemos abraçar. Porque precisamos dessas tarefas para nos conhecer, para nos melhorar, para quitar os nossos erros. Porque o Mestre nos assegurou que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, trabalhando nessa doutrina, não só na seara da doutrina, mas também na seara, nós exercitamos o nosso sentimento. Estamos em contato com os nossos irmãos na reunião mediúnica, na evangelização, na exposição doutrinária, na tarefa do passe, todas as tarefas com a sua importância, com a sua relevância, mas sobretudo como um meio, um instrumento para que nos tornemos pessoas melhores. Então, essa parábola do semeador é de muita riqueza para as nossas reflexões. Continuando, Kardec, aqui nós trouxemos uma síntese do que Kardec coloca. Nós já conhecemos a parábola, não vamos ler, não vamos recordar. Sabemos que o semeador saiu a semear e que as sementes foram caindo e cada qual foi tendo, de conformidade com o terreno onde caía, uma consequência. Então, Kardec faz, lá no Evangelho, no item 6, a relação com nós espíritas. Porque, como eu falava no início, acredito eu que a maioria aqui somos espíritas. Quem não é, de alguma forma, está buscando conhecer um pouquinho sobre a doutrina. Então, nós estamos falando, numa reflexão íntima, como espíritas. Kardec faz essas diferentes categorias, fazendo um link com a parábola do semeador. Existem aqueles que apenas atentam nos fenômenos materiais, nenhuma consequência tiram desses fenômenos, achando fatos curiosos, curiosíssimos. E nós não estamos aqui apontando para ninguém, é claro que não, é sempre uma reflexão íntima. Existem aqueles que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, e acrescentaríamos dos espíritas, numa satisfação da imaginação, mantendo-se, no entanto, frios e indiferentes. E eu chamo a atenção para todos nós que esse é um grande problema, essa frieza e essa indiferença, porque isso vai pesar muito na nossa economia espiritual. Quando nós adentrarmos as portas desse novo plano, que é o plano dos espíritos, é o plano de onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Isso pesa muito. Porque aqui também pesa, mas aqui a gente disfarça. Aqui a gente consegue disfarçar um pouquinho isso. Nós temos tantos recursos aí fora, materiais, tecnológicos, e a gente acaba não dando muita atenção para a nossa consciência, mas no plano espiritual, no plano verdadeiro, porque nós somos espíritos. Estamos utilizando um corpo físico, mas não somos um corpo físico. Utilizamos? Somos muito mais? Somos espíritos? Faz muita diferença? É claro. Estamos utilizando um corpo. Somos um espírito. Então, quando nós chegarmos no plano verdadeiro, quando nós estivermos de novo na nossa condição real, só espírito, sem o corpo, aí a nossa percepção aumenta, se dilata. Ainda que nós não tenhamos condições de saber exatamente do nosso histórico, que muitas vezes nós não temos, não é regra, desencarnamos e sabemos toda a nossa história para trás? É claro que não. Cada caso é um caso, aprendemos na doutrina. Mas nós temos uma percepção muito mais abrangente. E isso a gente pode comprovar quando a gente vai ler o relato dos espíritos lá no céu e inferno, na segunda parte. Essa percepção é muito mais ampla. Então, lá no plano espiritual, na nossa verdadeira condição como espíritos, quando a gente não tem mais o corpo físico, não tem mais para onde correr, nós somos espíritos, estamos lá, no plano espiritual, nós vamos perceber a nossa frieza e a nossa indiferença que já poderia ter sido superada. E o quanto isso pesa. Porque não há jeitinho, na lei divina não há jeitinho. Não há advogados lá, amiga, nesse sentido que tem aqui, né? Não há. O advogado lá, no plano espiritual, foram as nossas ações, aquelas boas e aquelas ruins, todas as nossas ações.
Esses serão os nossos advogados lá. Kardec continua. Aqueles que reconhecem muito bons os conselhos, os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Sendo bem verdadeiros e honestos, não precisam dizer. Mas quem de nós já não passou por isso e passa quando a gente assiste uma exposição, quando a gente lê uma mensagem, mas é muito bom para minha mãe, é muito bom para o meu vizinho, ele tinha que ler isso aqui, para o meu marido, para o meu marido, a gente pensa, né? Para minha sogra, olha, ela tinha que saber disso. Mas nós não vamos prestar conta da evolução do outro, da caminhada do outro, da renovação do outro. É claro que não. Vamos prestar conta da nossa, ainda bem, né? Aqueles, finalmente, Kardec coloca, e esse é o objetivo que nós nos coloquemos aqui. Aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. A terra boa é o nosso coração. Como é que nós recebemos aquilo que a gente já consegue compreender? Tem uma historinha bem simples que a gente usa na evangelização, muito interessante, que a gente já ouviu, é bem simplória, mas ela é muito interessante, né? Daquela pessoa que ia à casa espírita toda semana, sentava lá no finalzinho, era um senhor e ele ficava lá ouvindo e tinha sempre os palestrantes, modificava, mas tinha uns que tinham, porque todos temos os talentos aí, né? Que tinham o talento, a eloquência da fala e ele falava de forma muito brilhante e tal, e tudo bem. Um dia todos desencarnam daquele grupo e esse expositor está lá no plano espiritual e encontra à sua frente aquele senhor que chegava sempre, sentava lá na última cadeirinha e numa situação muito melhor do que ele. Vamos até aumentar aqui, enquanto um conto, aumenta um ponto, né? Ele, inclusive, ajuda o expositor. Dá a mão e ajuda, que o expositor precisa de ajuda naquele momento. E aí ele fala, mas como? Como pode? Ué, eu fazia tudo o que o senhor falava. A gente conhece essa historinha, é uma historinha simples, né? Mas para a gente pensar que o importante é a nossa vivência. Isso é foro íntimo, a gente gosta de repetir. Porque cada um de nós tem as nossas dificuldades. Cada um de nós tem as nossas limitações. E a nossa consciência, que é o juiz implacável, que levamos conosco para onde a gente vai, ela cobra a medida daquilo que a gente já consegue compreender. Interessante que naquela última parte, a segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos ter os exemplos. E destacamos um que estava em condição mediana, que vai trazer para nós uma lição. Às vezes nós achamos que nós somos aqueles cumpridores dos deveres e nós não precisamos sair muito dessa rotina, porque já estamos indo bem. Ele é Joseph Bré. Ele faleceu em 1840 e foi evocado 22 anos depois pela sua neta, em Bordeaux. E ele intitula O Homem Honesto, segundo Deus ou segundo os homens. Vamos ver o que ele diz para nós. A pergunta que a neta faz: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao vosso progresso? Ela queria saber como o avô estava. Queria saber os pormenores do progresso. Não bastava saber só como ele estava, ela queria saber os detalhes. Porque eles estavam estudando. Então era necessário saber esses pormenores. E veja a resposta. Tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Se hoje nós reclamamos que nós não temos tempo, quem sabe nós não tenhamos malbaratado o tempo outrora. Como? Diz a neta. Pois não viveste sempre honestamente? Ela ouvia falar do avô.
e tinha conhecimento de que ele era um homem honesto. Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, diz o avô, procurarei demonstrar-te a diferença entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Às vezes, não está descrito no Código Penal certas condutas, mas muitas vezes são essas condutas muito mais deploráveis do que as condutas lá no Código Penal descritas. É isso que ele quer dizer. E ele continua: não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado essas leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Aqui ele não está falando de religião. Ele está falando de leis divinas. Ele não disse transgredir o conjunto de leis da sua doutrina ou da sua igreja, mas sim transgressão às leis divinas que são universais. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo também nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Eu ouvi falar uma vez de um tal de homem de bem. Eu achei tão semelhante isso aqui. Então, porque aquele que é honesto, podemos dizer que pode ser consagrado, então, um homem de bem. Porque ele está trabalhando em prol do próximo, em prol daquele que está ao lado dele, independentemente de quem seja, sem olhar a quem, fazendo bem, trabalhando para que esse seja uma pessoa melhor. Não só olhando para si próprio, com o véu do eu mesmo, do egoísmo. Muito interessante. E o avô continua: assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sobre flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes do orgulho, de inveja e de ambição. Vou repetir. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes do orgulho, de inveja e de ambição. Quando nós somos uma vírgula, uma ponta de agulha, um pouco melhor, a gente muitas vezes se sente um ET no meio do contexto, não é? Porque perante os homens, muitas vezes você ter esses sentimentos não é algo errado. Deve ser o homem de bem, ou o homem honesto, paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso
e grandioso que se resume, lá vem, o amor de Deus sobre todas as coisas e a do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente, uma pincelada, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso, sem corar, que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, e nem por isso deixar de ser atentatórias às leis de Deus. Então, olha o destaque que ele faz. Faltou a muitos dos deveres, porque é um dever para nós honrar primeiro as coisas de Deus e depois as coisas que virão por consequência. Mas muitas vezes nós, como ele diz aqui, esquecemos de Deus e ficamos focados nas questões mundanas. E depois nós não queremos sentir estados de inferno. Está no nosso livre-arbítrio as decisões. Como já dissemos, é difícil muitas vezes mudar alguns hábitos, mas é necessário começar desde já, porque senão depois nós vamos chegar lá, um foi na teoria e o outro partiu para a prática. Quem estava melhor? A prática e não a teoria. Então, as penas futuras, segundo o Espiritismo, nada mais são do que o esforço. O esforço que todo espírito deve fazer para evoluir por meio de muitas vidas terrestres e passagens pelo mundo espiritual. São as nossas indas e vindas. Mas o que impera aqui é o esforço. Será que nós fazemos todo o esforço que nós poderíamos fazer? A questão do esforço, muito interessante e sabiamente diz Joana de Ângeles, que todo esforço será recompensado. Todo esforço será recompensado. Às vezes nós achamos que temos que fazer grandes coisas, grandes feitos, e não precisa. Muitas vezes pequenas ações são aquelas que nos fazem melhores a cada dia. A paciência, a abnegação, o foco no Cristo, nas questões do Evangelho, cumpridor dos deveres que o teu trabalho te impõe. Interessante que o nosso Joseph Bré fala que nós devemos motivar aquele que está próximo para cumprir os detalhes do trabalho de cada dia. Então, isso vai nos tornando pessoas melhores, porque nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, espíritos mais capazes, espíritos mais evoluídos, e assim subirmos o padrão vibratório das nossas energias e sermos merecedores do alcance de Jesus, do alcance do divino. Então, que possamos fazer mais esforços dentro daquilo que nós já conquistamos dentro dos nossos talentos. Quando comecei na doutrina dos espíritos, estudando a doutrina, eu me deparei com essa questão que Kardec nos fala, que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e também pelo seu esforço, pelo esforço que empreende por domar as suas más inclinações. Isso está lá naquele capítulo 17, lá do Evangelho, Sede Perfeitos, que fala sobre o homem de bem. E eu gostei muito dessa questão, porque eu achava que eu não era espírita, já estava estudando há algum tempo, mas eu achava que eu não era espírita. E quando eu vi aquilo, acalmou meu coração, eu falei, não, né, nós podemos. E a palavra que mais saltou aos olhos foi o esforço, é claro, né? E é uma palavra bonita, otimista. Só que um dia eu me deparei com uma outra palavra, que é a vontade. E aí os espíritos nos falam, lá no livro dos espíritos, que quão poucos de nós temos vontade.
que quando a gente tem vontade, o esforço, porque eu achava que o esforço era algo muito sério, né? Muito trabalhoso, e eu, né, pensava, nossa, mas eu me esforço, nossas pretensões. Na verdade, é mais ignorância nossa do que maldade, né? É a nossa ignorância. E essa questão do esforço, não é que passou a deixar de ser importante, não é isso. Mas eu passei a entender que o esforço, ele é importante, claro, mas a vontade muito mais. Porque os Espíritos nos falam que quando a gente tem a vontade firme e constante, o esforço será um pouco melhor. Porque aí nós temos o amparo, a assistência desses amigos, que sempre estão conosco, mas que a gente consegue perceber e receber essa influência dos espíritos superiores muito maior a partir da nossa vontade, livre-arbítrio. Porque se tem um legado que a doutrina nos dá, é nos dizer que não há salvações miraculosas, não há milagres. O relato desses espíritos no céu e inferno nos mostra que não houve predileções, não houve facilidades para um e dificuldades para outro colocadas pela vida. É claro que não. Eu quero chamar a atenção aqui, antes de comentar um trecho que a Ada tinha falado, para essa questão anterior. Como é que eu volto aqui? Não. Aqui. Deveres. Me lembrou uma questão importante. Com a vinda do Cristo, com a presença do Mestre Jesus, o governador do nosso planeta Terra, responsável por todos nós, nos disse e nos assegurou que nenhuma ovelha se perderia. Então, com a presença do Cristo entre nós, muitas coisas aconteceram, muitas. E uma delas, ele nos mostrou, ele vivenciou que nós somos filhos de Deus. Todos nós. Não importam os nossos erros, não importam os nossos crimes, os nossos delitos, o quão fundo a gente tenha descido no poço. Nós somos filhos de Deus. No entanto, nós nem sempre nos comportamos como filhos de Deus. Nós não nos comportamos. E aí nós temos a parábola do filho pródigo, claro, né? E outras que poderíamos evocar nesse momento. Mas nós queremos chamar a atenção para essa palavra deveres, porque antes desse direito, que é filho do Criador, desse Criador que criou os mundos e que continua criando, que criou todos os seres, antes do direito, que é de todos, de sermos filhos, de estar em comunhão. Porque estar em comunhão é muito mais do que saber, é vivenciar, o Cristo nos mostrou. Estar em comunhão com o Criador, antes desse direito, nós temos os deveres. E os deveres variam ao infinito, de acordo com a nossa realidade material, no nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita ou no lugar religioso que nós frequentamos. Não importa onde estejamos, lá onde nós estivermos, temos os nossos deveres, para que nos apossemos cada vez mais do direito, que é estarmos em perfeita comunhão com o Pai, o objetivo para todos nós. E eu queria chamar a atenção aqui para uma questão que a Adri tinha colocado, quando ela fala das consequências perfeitamente lógicas, né? Relembrando aqui Kardec no comentário a questão do Livro dos Espíritos. Então ela lembrou que Kardec fala para a gente das consequências. Então os Espíritos, o relato lá no Céu e Inferno, fala sobre essas consequências. E aí, ela leu o seguinte, ó. Cada um é punido por aquilo em que pecou. Esse punido a gente sabe que a gente coloca sempre entre aspas, né? Porque não é uma punição, é uma consequência, como já está escrito antes, né? Assim é que uns os são punidos, entre aspas, pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros e etc. Isso aqui a gente vai ver desmembrado de forma linda lá no relato dos Espíritos. Então eu convido a vocês a buscarem essa obra. Pode abrir ao acaso, ou vai numa sequência, ou vai numa classe que te diz mais o coração. Ah, são os espíritos endurecidos? Para mim são os espíritos endurecidos. Os suicidas também chamam muito a minha atenção. Vai no relato, abre e lê. Mas lê, procurando ler, com o coração também. Porque lá a gente vai ver isso aqui. E tem um relato de uma mãe que está lá na categoria dos suicidas, em que ela se mata por causa do filho. Filho bem jovem, tinha desencarnado, e aquilo causou uma dor tão grande naquela mãe, e ela comete o suicídio.
E aí eles fazem a evocação depois de um certo tempo. E é muito interessante o que a gente vê lá. Porque a prova daquela mãe era justamente não se rebelar. Então, o que a gente já sabe, né, das consequências tão graves, e cada caso é um caso, mas é uma consequência sempre grave, tirar a própria vida, é muito interessante o que a gente lê. Porque depois do relato dos espíritos, invariavelmente, há um comentário dos benfeitores, que elucidam, que ampliam. Então eu tenho certeza, nós temos certeza absoluta, que se vocês buscarem, né, aqui é só para instigar, se vocês buscarem a obra, ao acaso pode ser, ou por uma categoria que chame a atenção, e abrir e for ler o relato daqueles espíritos, tenho certeza que muitas coisas vão clarear. Porque nós temos as nossas dificuldades, os nossos conflitos, e aquele relato não é simplesmente para a gente saber o que aconteceu, por saber, como se fosse uma novela, para saber o que aconteceu no dia seguinte, e a futricagem, claro que não. São experiências ricas de vida e que nos ajudam a olhar para a nossa própria vida. Falávamos de Emmanuel no começo. Está lá no prefácio da obra Missionários da Luz, psicografada pelo nosso querido Chico, pelo espírito André Luiz. Todas as obras do André Luiz foram prefaciadas pelo querido Emmanuel. E os prefácios são muito ricos, são muito belos, porque esse espírito tem uma experiência muito boa para nos ajudar. Então, nesse prefácio, nós começávamos falando das histórias, das fadas, dos encantos, que chamam a atenção da criança. Nós não somos mais crianças espirituais. A vinda do Mestre, a presença de Jesus no orbe, no planeta em que ele é o governador espiritual, a presença dele marca a maioridade espiritual do planeta Terra. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso se afastam do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera a cada um de nós, com as suas leis imutáveis e perfeitas, a revelar a cada um de nós a verdade, não de forma nua e crua, gradativamente. Sem ruídos espetaculares, não esperemos grandes movimentações fora, mas observemos dentro do coração. A vida sempre, com a serenidade de uma mãe. Muito obrigada pelo carinho, pelas vibrações e pela oportunidade. Tem um trechinho aqui, né? Que nós selecionamos, só que eu só queria comentar uma coisa antes. Eu me emocionei e já finalizei, né? Nós não falamos tudo, é claro que não. Apesar da gente falar muito, nós não falamos tudo. Tem um tempinho pequeno, mas temos para interação, se for possível, né? Não sei. E nós escolhemos terminar com uma citação do Velho Testamento, porque nós sabemos que tem uma grande importância o Velho Testamento, apesar da gente não ter tanta intimidade assim com ele, do Velho Testamento, em que Kardec coloca lá no início da obra, e que é muito importante quando nós falamos do céu e inferno. É esse trechinho aqui, ó, que está lá em Ezequiel 33:11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. É para nós. Essa colocação é para todos nós. Muito obrigada. Muito bem. Passamos agora para uma terceira fase, mas não menos importante. Aliás, acredito a mais importante, que é o momento de interagirmos com as expositoras, discutirmos, perguntarmos, porque nos questionamentos a gente consegue muitas vezes aprofundar questões, posições, então isso é interessante. Deixamos a palavra à plateia, se alguém tiver alguma pergunta, basta erguer a mão e se posicionar. Lembrando que estamos entre amigos, né? Não tenhamos vergonha de perguntar e aprender. Somos todos aprendizes aqui. Nenhuma colocação? Muito bem. Como a plateia não tem nenhuma pergunta, eu tenho várias, vou fazer uma então.
Quando eu estudava a doutrina espírita, eu sempre pensava, de onde vêm essas ideias que nós temos por muito tempo enraizadas, de que ao morrermos nós vamos para algum lugar, e que esse lugar é um lugar bom, se as nossas ações são boas ou ruins, enfim, esse céu e esse inferno materiais, né, que nós compunhamos. Mas ao mesmo tempo eu me perguntava, e aqueles nossos irmãos que nem sequer pensam dessa maneira, se nem sequer acreditam em Jesus, os nossos irmãos para quem Jesus não significa nada. Por exemplo, nossos irmãos árabes, muçulmanos, têm toda uma teoria religiosa, um pensamento religioso e filosófico muito diferentemente das ideias cristãs. Para onde vão esses nossos irmãos no que a doutrina espírita consegue entender? Ou seja, como despertam esses nossos irmãos no mundo espiritual, acreditando nessas tendências religiosas que após a morte terão esses privilégios ou esses benefícios? Se alguém puder nos ajudar aí nas reflexões. Vanim, Fernanda, Adriane. Um dia a gente acerta o tom e faz menos tempo nós falando para que vocês falem. Porque a riqueza é essa troca. Eu tenho certeza que estão pensando, mas não falam. Talvez porque nós não tenhamos deixado esse tempo, tenhamos falado muito, não sei. Porque é rico, né? Trocar aqui a experiência, falarmos, pensarmos juntos, né? A posição das cadeiras também já não favorece muito, né? Mas devagarzinho a gente vai ajustando. Essa colocação do Wagner é muito interessante, porque eu também tenho muitas cogitações, perguntas sobre essa questão. A gente lendo uma mensagem espírita, a gente fica se perguntando tantas coisas. E eu também já me fiz essa pergunta. E lá no Céu e Inferno, Kardec conseguiu trazer relatos variados, que também nos ajudam a pensar sobre isso. Então, eu não me lembro em que categoria ela está, mas tem ela era muçulmana, se eu não me engano, e tem um relato desse espírito, muito interessante. Porque a gente sabe que não há rótulos, os rótulos somos nós aqui que colocamos. Então, é o bem e o mal que nós fazemos, os advogados, como nós dissemos, lá no plano espiritual, que é o verdadeiro plano para todos, não é para espíritas. O plano espiritual é o verdadeiro plano do espírito, não importa a denominação religiosa dele aqui. Então, é muito interessante, porque a gente chega lá, tal qual a gente saiu daqui, e enxergamos lá aquilo que, de certa forma, a gente enxergava aqui. Isso é que faz diferença. Então, se a gente tivesse só o relato dos espíritos por si só, talvez não seria tão grandioso, mas nós temos o comentário dos espíritos depois. Então, depois da comunicação dessa... Era uma mulher, né, na época, estava na polaridade feminina, que nós temos o comentário do benfeitor. Que, é claro, eu não me lembro, porque não separei para esses momentos. Ficamos muito tentadas a trazer o relato, a gente queria trazer mais relatos, mas aí, se nós trouxéssemos muito relato dos espíritos, lá do Céu e Inferno, nós adentraríamos na seara dos nossos irmãos que vão fazer, que vão contemplar. Mas é muito interessante. Então, fica a sementinha, né, não trazemos respostas, para a gente buscar, né, esses relatos. Como falei para vocês, é de muita riqueza, porque é a história desses espíritos, e depois tem o esclarecimento dos benfeitores. Só queria colocar que no livro No Mundo Maior, de André Luiz, o prefácio também é de Emmanuel. E lá ele fala dessas desencarnações diversas, bem interessante. Até Haroldo Dutra Dias faz uma palestra só do prefácio. Então, quem tiver curiosidade, No Mundo Maior, André Luiz, o prefácio, ele fala dessas desencarnações e toda a organização espiritual para acolher esse grupo, tendo em vista as nuances que cada um traz, né? E tem a questão ideológica, a questão dos arquétipos religiosos, tudo isso é observado, né? Não tem como você desencarnar e ir num planeta muito diferente do seu. Então, só para que, de repente, alguém, se tiver interesse, vale a pena olhar. Mais algum?
Bem, meus queridos, nós temos que lembrar que cada tradição religiosa tem seu código de ética. Tem ou não tem? Seja muçulmano, seja judeu, seja cristão, seja hindu, seja o que for, budista, tem um código de ética. E aquele que agir de acordo com o código de ética, entendeu? Desembarca na dimensão espiritual, nessa situação que nós estamos vendo aqui, né? A nós, porémzinho, a nós cristãos, recebemos diretamente da fonte. E está escrito no Evangelho: a quem mais foi dado, não nos preocupemos com os outros, mas conosco sim, porque nós temos consciência. E além disso, ainda temos para nós mais uma expressão profunda: o Consolador, né? À nossa disposição. Então, o espírita, eu costumo dizer que aqueles que as temos, botemos as barbas de molho. Simplesmente isso. Tenha dúvida. Cada um vai desembarcar na dimensão espiritual de acordo com o seu código de ética. Mais alguma coisa, Wagner? Temos mais alguma coisa? Sim, querida. Ela fez a colocação assim, deixar as coisas do mundo e só pensar no mundo espiritual. Mas o mundo aqui também não é de Deus? O que é deixar as coisas do mundo? Perfeito. Sou eu, né? Eu tenho a impressão que não foi deixar, né? Às vezes a gente engole umas palavras também, né? Quer se expressar e tanta coisa a gente pensa mais rápido do que fala. E atrapalha um pouco. Na verdade, você tem razão. O mundo, claro que é de Deus. Se você pegar no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, tem o item 10, que chama o homem no mundo. Se o mundo não fosse de Deus, não seria criado. E se não fosse necessário para nós, aqui nós não estaríamos em qualquer outro lugar, dentro da compreensão divina. Então, o que a gente quer dizer é que muitas vezes nós nos fixamos no materialismo exagerado, nas questões do ego, que são coisas que ficam e que nós não levamos. A ideia da figura de linguagem, de fixar nas questões de Deus e não do mundo, é de você fazer muito mais foco, ter muito mais foco naquilo que você pode levar para além do túmulo, né, que são as conquistas espirituais. Tanto é importante as questões do mundo, que aquele próprio espírito que nós usamos de exemplo, que foi evocado pela neta, ele fala que nas questões do trabalho, você pode exercer nessas pequenas coisas um movimento de ascensão. E lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos N situações. Por exemplo, a função do homem inteligente na Terra, a função do dinheiro na Terra. Tudo isso, em tese, é do mundo. Mas está atrelado às questões divinas, sim. Mas a questão não é isso necessariamente, mas como é que nós conduzimos as coisas. Se eu me fixo apenas nas questões que são estritamente carnais e mundanas, né, isso sim é que vai fazer com que a gente se perca um pouco. Porque foi dito que nós temos que exercer mais questões de caridade, questões de sentimento. Isso sim é que vai fazer a diferença. Não sei se você respondeu a pergunta. Perfeito. Viver no mundo sem ser do mundo. É. E veja, hoje Cristo veio aqui também, participou conosco, trouxe a sua exemplificação, muito mais do que palavras, ele trouxe o exemplo, nas ações. E o foco está no agir. Mas como eu estou agindo? Se eu estou focando nas questões das conquistas mundanas só, isso pode ser que eu venha a não conseguir conquistas espirituais. É essa que é o balanço. Um dia nós vamos falar em síntese, vamos entender em síntese, mas a gente ainda não atingiu, né? Então, o Cristo, ele traz tudo, está tudo no Cristo.
Se a gente for buscar todas as nossas dúvidas, as nossas agruras, as nossas dificuldades, se a gente for buscar no Cristo, a gente encontra. E ele também nos disse que onde estivesse o nosso tesouro, lá estaria o nosso coração. Uma das passagens que tem muito a ver com isso, porque como nós encaramos essa vida material? Como a finalidade única? Como o objetivo principal? É a mesma coisa cuidar do corpo, é imprescindível, claro, tomar banho, se alimentar, exercícios físicos, mas quando a gente coloca o foco só nisso, nós vamos ter problema ao desencarnar. Já agora, mas também ao desencarnar, né? Só queria lembrar, é Rainha de Oude, aquele comentário que eu falei, ela era uma rainha e ela desencarnou lá na França, em 1858. Está lá nos Espíritos Endurecidos, e a comunicação dela é muito interessante. No finalzinho é São Luís quem fala, quem faz o arremate, porque às vezes vem o relato, o Espírito traz, e ele está numa cegueira, ele fala que ele está no inferno. Ele fala isso, ele diz, então ele vem com os conceitos, preconceitos, com seus arquétipos religiosos, e ela não era muçulmana, ela era indiana, perdão, né? Então eles fazem perguntas, muito interessante, né? E depois tem esse comentáriozinho aqui. Então, de novo, o convite para a gente buscar o relato desses espíritos. Bem, a nossa proposta chegou realmente ao final, né? De hoje, dessa etapa. Nós vamos dar sequência, temos mais 8 segundas-feiras até o dia 9 de fevereiro. De maneiras que nós gostaríamos imensamente de contar com os vossos corações, divulguem, tragam outras criaturas, porque a partir da semana que vem, o plantão tem o seu prosseguimento, né? A segunda etapa será conduzida pelas nossas Jane Zanqueta e Janaína Arruda, que nos dá a honra hoje de estar conosco aqui. A Janaína já está presente, né? E elas vão tratar de algo importantíssimo, dando continuidade, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então, estas coisas que nós estávamos já vendo aqui agora, vão ser enfocadas com maior propriedade. Um estudo comparado das doutrinas, como é que vê então o muçulmano, como é que vê o judeu, né? Exatamente destas passagens para a dimensão espiritual. De maneiras que está imperdível a nossa proposta para a próxima segunda-feira, no dia 22 de dezembro, então aqui nesse mesmo espaço, dando sequência ao nosso plantão doutrinário, sua 5ª edição. De nossa parte, nos damos por satisfeitos, felizes pela contribuição das nossas queridas irmãs, pela presença de todos que nos honraram nesta noite, né? E desejamos que possamos retornar então aos nossos queridos, aos nossos lares em paz e harmonia. Muito obrigado e um excelente final de noite a todos.